Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pérolas aos Poucos. Todas as religiões levam ao mesmo lugar, a lugar algum. Só que elas vêm do mesmo lugar. Elas vêm de uma região da mente e da alma que, em palavras, podem ser definidas como medo e poder, porque a pessoa ela percebe que ela é impotente logo no começo da sua compreensão da existência. Ela não consegue dominar nem mesmo o piscar dos próprios olhos, das próprias pálpebras. Ela não controla a própria temperatura do corpo, não controla o crescer das unhas, nem o próprio peido ela consegue controlar. A partir desta constatação inconsciente e às vezes consciente, ela tende a querer dominar o outro, porque o outro é possível dominar. Portanto, neste episódio, o foco será em 3 religiões muito pouco conhecidas e que podem resumir todas em uma única situação. A primeira é a mais importante. É a religião escondida no sexo. Como eu acenei no episódio anterior, o sexo é a mais sublime forma de poder. Inclusive, é o próprio que nos dá a existência. O núcleo, o cerne de todas as religiões e de todas as atitudes humanas. Qual é o terror maior das religiões monoteístas ou não? O sexo. O pecado original é claramente baseado numa relação sexual. Os islâmicos, muçulmanos, têm o sexo e a sexualidade como algo, inclusive, mais importantes do que o próprio Allah. Claro, porque para se chegar ao suposto paraíso islâmico, são necessárias punições atrozes aos adúlteros, mas principalmente às adúlteras. A recompensa para eles é um esquadrão orgiástico de dezenas de virgens, onde eles poderão fazer sexo à vontade, dominar as mulheres, mais ainda do que dominam aqui na Terra,
As religiões orientais, reencarnacionistas, espiritualistas, de um modo geral, têm toda a sua fundamentação em questões matrimoniais, de hereditariedade e de controle da sexualidade. Os governos mundiais, o domínio de um lar, a imprensa, a mídia, de um modo geral, e a própria pessoa, individualmente falando, tende a fazer-se sempre mais apetitosa para alguém, para o próximo e para si mesmo. É a única maneira de poder que ela imagina poder exercer, é conquistar o outro, porque a si mesmo ela não é capaz. Parece extremamente simples, mas é assim. O ser humano, ele luta para ter o controle daquilo que não lhe diz respeito, porque aquilo que lhe diz respeito, ou seja, si mesmo, ele não é capaz de controlar. É por isso que Jesus Cristo enfatiza tanto o fato dos seus discípulos observarem a trave do próprio olho antes de tentarem enxergar um cisco no olho do próximo. Porque a mais difícil de todas as tarefas, individual e coletivamente falando, é o autoconhecimento, mesmo sem hipocrisia. Conhecer a si mesmo é uma tarefa muito árdua, que exige muito empenho, mas muito, muito conhecimento. E é por esse motivo que a religião do sexo é a mais repleta de imagens, seja na televisão, nas mídias sociais, nas estátuas gregas, nos símbolos babilônicos. O grande pecado do rei Davi foi sexual. O grande desvio do seu filho Salomão foi sexual. As cavernas estão cheias de desenhos fálicos. Religiões no Oriente têm o pênis como imagem adorável. Procissões, vocês sabem disso. Por isso, a religião do sexo é a mais eclatante. Os seus ídolos estão em todos os lugares, desde cantoras mostrando bundas, peitos, biquinhos e línguas, letras, mesmo as canções de Roberto Carlos, de Eros Ramazzotti, enfim, as que fazem sucesso, são voltadas para a sexualidade. Amanhã de manhã vou pedir um café para nós dois. Tudo isso é uma tentativa, mais uma tentativa, de conquista, de poder e de sedução do outro. O indivíduo não é capaz de controlar a si mesmo. O crescer do cabelo, o crescer das unhas, ou não, a pressão sanguínea e por aí vai. A pessoa não tem nenhum domínio sobre nada de si mesma. Então ela, instintivamente, ela tende
a dominar o seu próximo, seja seu filho, sua filha, sua mulher, seu marido, seu vizinho, sua vizinha. Quando a pessoa, por algum motivo, consegue um determinado nível de controle, como um vereador, um deputado, um padre, um médium, um guru, a sua satisfação sexual está no seu nível máximo. Além de ele subjugar mental e também sexualmente os seus discípulos, ele sente-se Deus, porque ele tem controle de outras vidas. A maioria deles usa o próprio Deus como ferramenta para dominar os seus semelhantes. E tudo isso centrado na satisfação do ego. E a satisfação máxima do ego é a satisfação sexual. E isso está escancarado em todas as mídias, cavernas, tribos, jornais, romances, livros, notícias, assassinatos. Quantos assassinatos são cometidos por controle sexual? Desde King Charles III, Rei Charles III, tem escândalos sexuais à vontade. O presidente dos Estados Unidos, as amantes dos presidentes e dos políticos, enfim, guerras foram travadas por motivo puramente sexual. O grande Sigmund Freud já dizia, no século passado, abre aspas, quando o homem resolver o seu problema sexual, ele terá resolvido mais de 90% dos seus problemas. Fecha aspas. E ele falou isso com absoluta razão e com enorme concentração e estudo de si mesmo, às custas da própria saúde, inclusive. Enfim, este é o antepenúltimo episódio, a religião do sexo. A seguir virá a religião da pátria, com o seu guru máximo, o presidente, ou o rei, ou o imperador. A religião da pátria também conta com os seus bispos, cardeais e padres, que seriam senadores, deputados, vereadores e prefeitos, governadores. É toda uma hierarquia que leva ao Papa, onde o dízimo é obrigatório, de alguma maneira, onde as bandeiras tremulam, onde os santos são adorados, Tiradentes, Duque de Caxias, no caso brasileiro, onde os hinos são cantados, onde você acredita que a sua pátria seja a melhor. Eu adoro a minha pátria, ó pátria amada, idolatrada. É a religião da pátria. E o último, finalmente, será a religião da ciência, onde falaremos muito a respeito. Tenham todos uma boa continuação de existência, uma excelente respiração. O meu desejo é que você continue respirando cada vez melhor. Um beijo telepático.